O tema de hoje é o tema Deus é capaz. Diga comigo, Deus é capaz. Você acredita que Deus é capaz? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Efésios capítulo 3, versos 20 ao 21. Um texto muito conhecido que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no seu capítulo 3, versos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diga assim: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto eu peço ou penso, conforme o seu poder que opera em mim, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então o texto diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Se você pudesse pedir a Deus um milagre na sua vida, sabendo com toda a convicção que Deus ia atender, o que você pediria? Pense aí. Se você soubesse e pudesse pedir a Deus um milagre na sua vida, e você tivesse certeza, convicção que Deus ia atender, o que você pediria? Você pediria que o seu casamento fosse restaurado? Você pediria que a sua situação profissional mudasse? Você rogaria que Ele fizesse voltar aquela filha ou aquele filho perdido? Que uma pessoa amada se convertesse, que você ama, se convertesse a Jesus? Ou pediria para receber saúde física e financeira e também na sua vida de oração? Pense aí, o que você pediria se você tivesse certeza que Deus ia atender? Qualquer que seja o pedido, será que você tem apresentado o seu pedido, a sua oração, a sua petição a Deus de forma constante, todos os dias? Mediante oração e confiando que Ele vai intervir? Pergunta que eu tenho para vocês, para nós começarmos: Deus pode resolver a sua situação? Sim ou não? Sim, porque Deus é capaz. Eu creio que a maioria da gente, de nós, admitirá que não ora com frequência. Como que é a sua vida de oração? Você tem orado com frequência a respeito das suas necessidades mais profundas? Será? Como tem sido sua vida de oração? Pense aí, em cada dia da semana. Segunda-feira, como que é o seu dia de oração? Você acorda cedo e ora? Quanto tempo você separa durante todo o dia para falar com Deus? A gente começa a orar, mas logo as nossas mentes começam a divagar e nós percebemos que nós estamos formulando frases sem sentido ou vazias, repetitivas, e acaba sendo mais uma vã repetição do que uma oração. Não é assim? Aquela oração básica que você faz no almoço: Senhor, abençoa o alimento, tal. Às vezes você nem está prestando atenção no que você está orando. Vira algo repetitivo e a gente acha que temos uma vida de oração. De um modo geral, a gente desiste logo, pois parece mais fácil viver passando aquela situação difícil do que continuar persistindo na oração para que a situação seja mudada, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Não vou orar mais não, eu cansei de orar sobre isso, vou continuar sofrendo desse jeito. Talvez você não pense assim, mas talvez você faça na prática isto. Nos nossos momentos mais dignos
Nós buscamos a Deus porque sabemos que Ele estende os seus braços para nós. Mas então, com frequência, nós recuamos e enfrentamos as dificuldades empregando a nossa força. E daí o que acontece? A gente se cansa, a gente quer resolver sozinho e a gente adoece, porque com a nossa força a gente não dá conta. Não dá conta. Talvez, embora a gente não fale isso, mas inconscientemente a gente duvida se Deus realmente vai fazer diferença em face dos problemas que nós estamos vivendo. Desse modo, mesmo que se a gente acreditar que Deus nos ama e quer nos ajudar, a pergunta se mantém: Ele mesmo é capaz de fazer isso? Será que Ele vai fazer mesmo? Vejamos as situações que vivemos. Diante de toda a crise que a gente vive, tanto no mundo quanto no nosso país, no nosso estado, ninguém me procurou para fazer alguma coisa a respeito. O mundo está uma crise, o Brasil está uma crise, mas ninguém me procurou para resolver. Por quê? Porque eu não sou capaz. Porque embora seja algo extremamente necessário, eu obviamente não tenho o poder de resolver a situação. Você tem? Nem a ciência consegue, nem o dinheiro de todo mundo consegue resolver isto. Muitos de nós temos necessidades pessoais importantes e problemas sérios que estão judiando e devastando a nossa vida, e nós precisamos do auxílio de Deus. Em que área você precisa do auxílio de Deus? Em que situação você precisa que a mão de Deus haja e mude? Em algum lugar, bem sob a camada superficial da sua fé, nós não cremos na realidade que Deus tem poder de fazer alguma coisa. A gente pode dizer, mas na prática o que a gente faz, a gente mostra que a gente quer resolver sozinho. Pense nisso. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero. Conta-se uma história de um pastor de uma igreja pequena, de um bairro, e tinha um bar do lado da igreja que incomodava demais os cultos, e ele via muitos homens, a maioria homem que fica no bar, né? Interessante, você passa às 6 da tarde, em vez dele voltar para casa depois do trabalho, vai para o bar. Aí chega em casa, a mulher cuidando dos filhos, chega lá e quer comida pronta, embriagado, violento, mal-humorado, e quer que tudo seja resolvido. Mas eu me lembro dessa história, o pastor então, vendo toda essa cena no bar, homens embriagados, aquela bagunça toda, ele falou: irmãos, vamos fazer uma campanha de oração aqui, uma campanha, como fala, corrente de oração, e vamos orar para que Deus feche esse bar. E certo dia, um raio caiu no bar, não tinha ninguém na hora, mas incendiou o bar, acabou com o bar, destruiu o bar. E o dono do bar ficou sabendo que a igreja estava fazendo uma campanha de oração porque o bar acabasse. E o que ele fez? Acionou a justiça, e o juiz então chamou o representante da igreja para estar diante dele, do dono do bar, para dar explicações. E naquela audiência, o dono do bar argumentou com paixão que Deus atingiu seu bar com um raio por causa das orações dos irmãos da igreja. O pastor, já querendo fugir das responsabilidades, falou: não, irmão, é o seguinte, a gente orava, mas também ele afirmou que ninguém em sua congregação esperava de verdade que alguma coisa acontecesse. O juiz então encostou na cadeira, cabeça na cadeira, o rosto numa expressão divertida e perplexa ao mesmo tempo. Ele fala: eu não consigo acreditar nisso, não consigo acreditar no que eu estou ouvindo. Eu tenho na minha frente um dono de bar que acredita no poder da oração e um pastor que não acredita. Pensou nisso? Como é que você ora?
Quando você busca Deus, você está orando, crendo de verdade, que você está falando com Deus que é capaz de mudar a situação sua, ou você ora por tradição, por costume, por religião, por hábito? Na verdade, há muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem que creem em Deus, mas não creem no poder da oração. Elas são capazes de afirmar que creem na oração e creem que a oração funciona, mas os atos dela mostram que ela não crê. Alguns oram raramente, e quando faz, e quando ora, não espera que nada mude. Como que é a sua vida de oração? Você já parou para pensar que quando você fecha os seus olhos e ora a Deus, você está falando com o Criador de todas as coisas? Com o Deus santo, puro, forte, que deu permissão através de Jesus para você falar com Ele, e que Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação. O fato que Deus é capaz de lidar com qualquer problema que possivelmente levemos a Ele deveria mover o nosso coração com fé. Você sabia que o Deus com quem você fala, lógico que você sabe, Ele criou planetas e não era problema para Ele fazer isso. Ele criou tudo do nada. Esse mesmo Deus com quem você fala é o mesmo Deus que ressuscitou mortos. Nada é difícil demais para Deus resolver, mas nós não temos muita prova disso até que a gente exercite a nossa fé. Eu me lembro quando era mais novo, eu criava um monte de desculpa para não orar, ou para orar pouco. Eu me lembro que eu começava a orar e falava, mas não tem mais assunto. 2 minutos parecia uma imensidão de tempo para orar, porque parece que eu não lembrava mais nada. O que eu vou orar? E eu me lembro uma vez que o pastor, eu era muito tímido, e o pastor me chamou da igreja e falou assim, Júnior, após a canção tal, o Júnior vai orar. Falei, meu Deus, nunca orei em público. Enquanto cantava aquele hino, eu fiquei formulando o que eu ia orar, né? Fiquei montando a oração na minha cabeça para não passar vergonha. Primeiro eu comecei a pensar, como que eu vou iniciar a oração? Soberano Deus, Deus poderoso. Eu fiquei pensando, no fim, na hora que chegou a minha vez, falei tudo errado. Não adiantou nenhuma formulação. Porque a gente cria algo muito formal, mas a gente não tem intimidade com quem a gente fala. E a gente fala só pensando em quem está ouvindo os outros, mas não pensa com quem a gente está falando. A verdadeira razão pela qual as nossas orações, ou as minhas orações eram deficientes antes, era o fato de que a minha fé era deficiente. Se a nossa oração hoje, se a nossa vida de oração hoje é fraca, se a gente não tem muitas palavras para falar com Deus, o problema não é Deus, e o problema não é a oração, o problema é a nossa fé. Você acredita na onipotência de Deus? Você acredita que Deus tem todo o poder para fazer toda e qualquer situação? Hoje pela manhã nós começamos o curso História Panorama da História Cristã, e nós vimos toda a história do Antigo Testamento até o período antes da vinda, do nascimento de Jesus, e nós vemos a mão de Deus agindo em toda a história. E quando eu estava preocupado com a minha vida de oração, que também não é a melhor de todas, a gente tem que melhorar muito, mas esteve bem pior, eu comecei a pensar e resolvi olhar para a Bíblia e localizar passagens que mostram que Deus é capaz. Mostram que Deus é capaz de realizar qualquer coisa. E eu quero tirar para vocês 3 lições que nós vamos refletir hoje brevemente. Diga comigo, Deus é capaz. Então a primeira lição é que Deus tem poder sobre a natureza. Você crê que Deus tem poder sobre a natureza ou não? Crê? Amém? E quando eu comecei a olhar o poder de Deus agindo na natureza, eu olhei para passagens das Escrituras que mostravam isto. Vou lembrar para vocês algumas que mostram que Deus tem o poder sobre a natureza.
Se você olhar o livro de Êxodo, capítulo 14, e olhar o livro de Josué, capítulo 3, você vai ver que Deus decidiu que mar ou rio deviam se abrir, e ele abriu o mar e estancou o rio. Você vai ver que ele abriu o mar vermelho para Moisés e o povo passar, e mais à frente com Josué, eles estavam diante do rio Jordão em tempo de cheia, e Deus estancou o rio para que a água fluísse e eles passassem a seco. Se você lembrar, em Êxodo capítulo 16, em João capítulo 6, vão provar que quando o seu povo sente fome, Deus deixou cair alimento do céu ou multiplicou pães e peixes. Lembre-se do povo no deserto com fome, com saudade das cebolas do Egito, murmurando, e Deus então manda o pão e as codornizes dos céus, e eles são alimentados. Ou então, quando Jesus estava pregando aquela multidão com fome, havia apenas 5 pães e 2 peixinhos, e ele então multiplica para todas aquelas pessoas comerem. É o poder de Deus sobre a natureza. Eu me lembro também de Marcos capítulo 4, que diz que quando uma tempestade colocou a perigo a vida dos discípulos naquele barco, o que Jesus fez? Ele levantou e falou assim: acalma-te, e a tempestade acalmou. Me lembro também numa outra passagem, que Jesus veio andando sobre as águas. Me lembro de Josué capítulo 10, que enquanto Josué e o exército não venceram, o sol não se foi. Vamos dizer que Deus parou a rotação, e Deus permitiu que o dia se alongasse, para que o exército de Israel vencesse aquela guerra. Deus prolongou as horas de luz do dia, para que o exército de Deus vencesse. Veja Josué capítulo 10. Me lembro de Isaías capítulo 38, de 7 a 8, quando Deus fala com Ezequias, que ele morreria, e Ezequias então clama a Deus, e Deus fala: eu vou te dar mais 15 anos, e ele falou: qual vai ser a prova? Ele falou assim: a prova vai ser que o relógio de Acás vai declinar, ou seja, a luz do sol, ela ao invés de avançar, ela vai voltar, a sombra. Você imaginou isso? E o que dizer das pragas do Egito, Marcos? As 10 pragas? Esse é o mesmo Deus que eu e você hoje servimos. E do grande peixe que engoliu Jonas, que todo mundo fica discutindo o problema do peixe. Eu acho que o maior problema não é o peixe, querido, é a nossa falta de fé. Para Deus para Deus criar um peixe na hora, só que pudesse engolir um peixe único, exclusivo para aquele momento, para engolir Jonas, para Deus seria fácil. Eu acho que o mais difícil, se fosse difícil, não é? Mas o mais incrível que Deus faz naquela passagem é converter toda a cidade de Nínive. Aquele povo inteiro ímpio, mau, se rende aos pés de Jesus. Eu também gosto de uma história que se encontra lá em Êxodo, capítulo 17, de 1 ao 7, onde Moisés fica frustrado porque seu povo estava com sede. Aliás, o problema do povo de Israel no deserto, eu falei, de vez em quando eu falo, o problema sempre foi a água. Ou muita água, ou pouca água, ou falta de água. Mas o problema era sempre água. Então Moisés leva aquela necessidade de sede do povo ao conhecimento de Deus, que nós devemos fazer. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, está vendo aquela rocha? Se Deus falasse para você, talvez Moisés pensou: puxa, mas o que isso tem a ver com água? Se ele mostrasse o chão, poderia ser até um poço artesiano que ele ia criar, mas uma pedra? E Deus respondeu para ele, talvez, trazendo para a nossa linguagem: eu não quero que você e seu povo pensem que você achou um poço artesiano. Eu quero que você conheça o meu poder, o poder de quem você serve. Eu quero que você experimente o meu poder sobre a natureza, de primeira mão, ao extrair água direto daquela rocha seca.
Então Moisés toca a rocha e a água sai daquela pedra seca no deserto. E quando a gente lê essas passagens e relê outras tantas histórias relacionadas ao poder de Deus sobre a natureza, eu fico convencido de que os fatos realmente aconteceram, porque Deus é capaz e tem poder sobre a natureza. Sobre a natureza. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus pode mover a natureza ainda hoje, no mesmo que Ele fazia antes? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que falta para a gente é fé, vida de oração. Falta, quando nós oramos, crer de fato e saber com quem nós estamos falando, se é que nós conhecemos de fato aquele com quem nós falamos. Segunda lição: Deus tem poder sobre vamos ler comigo? O poder de Deus sobre as circunstâncias. E que aí eu comecei a olhar para a Bíblia e comecei a pensar em circunstâncias impossíveis que Deus pôde resolver. E eu pensei lá em Atos, que nós estamos lendo Atos, quando o Espírito Santo então veio sobre aqueles irmãos, Gerson, lá em Atos capítulo 2, aquelas 120 pessoas que estavam orando, e muitos saíram depois, estavam todos com medo, fechados numa sala, e de repente o Espírito Santo vem sobre eles, e eles começam a sair, pregar com coragem sobre Jesus, e sobre um Jesus que havia ressuscitado, sobre um Salvador vivo, e milhares de pessoas se converteram através da pregação daqueles homens e mulheres. Esse fato deixou tanto os oficiais romanos quanto os líderes judeus da época nervosos e ameaçados pela resposta entusiasmada da multidão para a pregação que eles pregavam. E eles começaram, os líderes romanos e os judeus, a resistir, a enfrentar aqueles cristãos, porque eles estavam sendo uma ameaça. E a primeira coisa que eles fizeram foi prender alguns. E repreenderam eles publicamente: vocês parem de falar desse Jesus aí. Não serviu de nada, Marcos. Os cristãos diziam que não conseguiam parar de falar daquele Jesus, porque aquela palavra eles ouviram do próprio Jesus ressurreto. Eles haviam visto e ouvido do próprio Jesus. Então, como isso não resolveu, eles resolveram capturar, torturar e aprisionar alguns discípulos. E essa atitude não teve um efeito duradouro. Uma vez que eles foram libertados, os discípulos voltaram a falar de Jesus de novo, mesmo correndo risco de morte. E finalmente Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande, governador de Jerusalém, ele coloca na prisão Tiago, irmão de João, e executa Tiago, decapita. Atos capítulo 12 registra o fato de que ele ainda pôs-se a planejar levar Pedro à morte. Infelizmente para Herodes, Pedro foi preso durante as festas da Páscoa, e não seria muito legal ele matar Pedro na época da Páscoa, porque tinha muita gente. E ele deixou então Pedro passar vários dias na prisão, Dona Teresa. E ele estava esperando os dias passarem para passar a festividade para decapitar Pedro. Então Herodes determinou que a segurança de Pedro fosse controlada, e 16 soldados romanos foram designados para guardar Pedro. Um deles foi algemado junto com Pedro pelo pulso, e o outro do lado esquerdo, um do lado direito, e sentinelas guardavam a cela. E os seguidores de Pedro, cristãos, não se reuniram para planejar uma invasão àquela prisão. O que eles fizeram? Eles sabiam que qualquer tática humana não ia resolver. Em vez disso, eles começaram a orar. Mas Pedro continuava na prisão, e a data do julgamento estava próxima.
Na noite anterior, Moia, na noite anterior do julgamento de Pedro, na noite anterior da sua execução, os cristãos se reuniram na casa de Maria, mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, para fazer uma vigília de oração, para clamar pela vida de Pedro. E Pedro, confiante em Cristo para a sua vida ou para a morte, dormiu do lado dos seus soldados que estavam segurando ele. Veja em Atos capítulo 12, do verso 7 ao 10, olha o que diz que aconteceu. Eis porém, olha isso, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia apenas uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, e ele caiu na real e falou, puxa, espera aí, é verdade, se fosse nós, deixa eu ver, dá um beliscão para ver se é verdade, estou solto. E ele perplexo olha ao redor, e ele pensa, será que isso é real? Estou mesmo livre? Será que um anjo realmente abriu as portas da prisão? E quando ele se depara com a verdade, ele vai direto para a casa onde os crentes estavam reunidos. Presta atenção nisso. E uma jovem, ele bate na porta lá, e uma jovem criada abriu a porta. E ao ouvir a voz dele, ela gritou de alegria e correu para contar para os outros que estavam orando, que as orações dele estavam sendo respondidas. E aí o que aquelas pessoas que estavam orando pela soltura de Pedro falou? Você está louca? Eles não estavam orando por isso? Mas quando ela continuou insistindo que era verdade, eles disseram, não, eu acho que é um anjo. Não é Pedro não, Pedro está preso. Os versículos 15 e 16 de Atos 12 nos dizem que Pedro continuou batendo, e quando eles abriram a porta e viram, ficaram todos perplexos. Já aconteceu de você pedir em Deus uma oração, nem com tanta fé, e se Deus respondeu, você falou, nossa, mas respondeu. Foi isso que aconteceu aqui. Orou até sem fé, talvez, eles nem acreditavam, estavam orando lá, mas a hora que aconteceu a resposta, acho que não, você está louca. Os primeiros cristãos não eram mais propensos do que os cristãos de hoje a crer que Deus muda milagrosamente a circunstância através da oração. Mas eles oraram mesmo assim, e Deus recompensou aquela fé imperfeita, não pelo envio de visão confortante, mas alterando a própria história, Moia, e Pedro sendo solto. O que dizer de Paulo e Silas na prisão, cantando e louvando numa masmorra, e de repente um terremoto vem e eles são libertos? Deus tem poder sobre a circunstância. Não há circunstância na sua vida que Deus não tenha poder de alterar. Não existe. Não existe. Mas eu quero terminar com o último ponto. Deus tem o poder sobre o coração humano. Depois que eu vi que Deus age sobre a natureza, e vi várias passagens da Bíblia, depois que eu vi que Deus age sobre as circunstâncias, eu vi que Deus também age sobre o coração do homem e da mulher. E eu comecei a olhar na Bíblia passagens que mostram Deus mudando o coração das pessoas. Eu me lembro de Moisés, Marcos. Moisés arranjou 1000 desculpas para não ir buscar o povo do Egito. Mas Deus transforma aquele homem tímido, e para muitos, segundo alguns estudiosos, gago, torna ele um líder. Eu me lembro que Deus, Gerson, endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Eu me lembro
que Deus muda, e para impedir o desanimado Elias de desistir, Deus muda o coração de Elias. Elias queria morrer, mas Deus muda o coração dele. Eu vejo Paulo em Atos 9, indo para Damasco perseguir os cristãos, e Deus derruba ele no chão e muda o coração dele. O maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém é mudar o coração dessa pessoa. E olhando para Pedro, nós percebemos a diferença que o poder de Deus teve na vida dele. Enquanto ele estava aprisionado, ele se encontrava tão cheio de paz e de fé, que ele conseguia dormir profundamente na prisão. 10 ou 15 anos antes dessa prisão, Pedro havia sido um homem muito diferente, Moia. Rude, incrédulo, medroso, que havia negado Jesus. Quando Jesus foi preso no meio da noite e levado diante das autoridades, a maioria dos discípulos fugiu, mas Pedro continuou a acompanhar de longe. Mas quando ele chegou perto e viu a situação, ele não teve coragem. E ele começou então a negar que ele servia Jesus, e ele negou Jesus 3 vezes. E assim Pedro, temendo a sua vida, embora ninguém tivesse ameaçado ele, ele tentou sem sucesso mudar até o sotaque da sua voz e o jeito que falava, para ninguém desconfiar que ele era seguidor de Jesus. Mas Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia aquele erro que você cometeu, que você às vezes lamentou muito. Deus já sabia que você ia fazer aquilo. Jesus já sabia que o poder de Deus ia mudar o medroso Pedro num homem corajoso. Tanto é verdade que, se você olhar em Mateus capítulo 16, os versos 18 a 19, Jesus olha para Pedro antes da negação e diz: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, Jesus falando, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Percebe? Fica tranquilo, Pedro, eu já sei o que você vai fazer. Você pode falar que não vai fazer, pode prometer, jurar na minha frente, que você não vai me negar, mas eu sei que você vai fazer isso. Por isso, eu roguei ao Pai, para que quando você se converter, você ajude os outros a voltarem. E depois da crucificação, Pedro, um homem quebrantado, chorando amargamente, que não podia juntar as peças da sua vida sozinho, somente o poder de Deus podia transformá-lo. Ele estava arrasado, ele havia negado o mestre, e na verdade foi o que aconteceu, como podemos ver no livro de Atos. O Espírito Santo toma Pedro, e o Pedro já não é mais o mesmo. Quando eu estudei o poder de Deus sobre a vida das pessoas, mais uma vez eu fiquei convencido de que Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, na vida de qualquer um a quem Ele deseja transformar, mesmo aqueles que não querem nada com Ele. Ele fala, que nem Paulo não estava procurando Deus. Deus foi atrás de Paulo e derrubou Paulo. Chegou sua vez, não tem como você me resistir, te peguei. E Deus fez. A história prova isso. Deus moveu imperadores, reis ímpios para fazer juízo sobre o povo de Israel. Eles nem sabiam que estavam sendo movidos pela mão de Deus para fazer juízo no povo. Deus fez grandes e muitas coisas através de pessoas. Deus mudou o seu coração já? Você lembra de quem você era e quem você é hoje? Muita coisa mudou? Você é um homem melhor depois que você conheceu Jesus? Você é uma mulher melhor, uma melhor esposa, uma mãe melhor, um cidadão, uma cidadã melhor depois que conheceu Jesus? Jesus mudou o seu coração porque Ele tem poder para mudar, todo o poder. Jesus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu estudei todas essas passagens, porque eu não queria simplesmente concordar que Deus é onipotente, isso eu concordo.
mas eu queria reconhecer, que é bem diferente, que Deus realmente é capaz. Eu queria ser capaz de dizer, e hoje eu sou capaz de dizer, que não me importa, repita comigo, não me importa com o que as pessoas pensam, não me importo com a opinião dos estudiosos, eu creio que Deus tem efetivamente mostrado a sua onipotência na história. Você crê nisso que eu falei? Você crê que Deus, não importa o que as pessoas disserem, não importa o que os estudiosos disserem, você continua crendo que Deus efetivamente é soberano, é poderoso, é onipotente e tem mostrado o seu poder na história? Você crê nisso? Quando a gente estudou a história hoje, estudou na escola bíblica, começou a estudar quantos impérios surgiram e sumiram. Os egípcios, os babilônicos, os assírios, os medo-persas, os romanos, os gregos, todos os impérios foram e acabaram, mas a igreja continuou de pé, porque é Deus quem cuida do seu povo, é Deus quem cuida da igreja. No entanto, enquanto você reconhecer a doutrina da onipotência na história é uma coisa, outra coisa bem diferente é reconhecer a onipotência de Deus na sua vida. Para isso você precisa crer que Deus não mudou, Ele é o mesmo adiante. Ele é o alfa e o ômega. Você precisa crer na imutabilidade de Deus. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Jesus Cristo disse em João capítulo 13:8, acabei de ler, Jesus Cristo é o ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Deus não mudou. Deus não está envelhecendo. E o seu poder não está enfraquecendo. Isaías capítulo 40, verso 28 diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Se certa vez Deus foi capaz de controlar a natureza, de alterar as circunstâncias e de transformar os corações das pessoas, Ele ainda é capaz de fazer as mesmas coisas hoje. Senão, por que nós falarmos que cremos e não orarmos e cremos de fato? Por que estamos aqui hoje se nós não cremos dessa forma? A Bíblia repete essa verdade muitas vezes. Diga comigo, Deus é capaz. Ele foi capaz de salvar 3 de seus seguidores de dentro de uma fornalha ardente. Lembra disso? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor olha naquela fornalha e vê 4 e falou assim: e um deles tem a forma do filho dos deuses. Ele foi capaz de salvar Daniel da boca dos leões, famintos. Tanto é verdade que depois que tira Daniel, os leões, os que jogaram Daniel, é que foram jogados, e os leões estraçalharam aqueles homens. Ele foi capaz de fazer uma mulher ter um filho aos 90 anos de idade, Sara. Ele foi capaz de conceder aos seus seguidores tudo o que eles precisavam. Veja 2 Coríntios 9, de 10 a 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ele é capaz de salvar por completo aqueles que se aproximam dele, por intermédio de Jesus. Se você se aproximou de Jesus, se aproximou de Deus através de Jesus, veja o que a Bíblia diz, Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente
os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E o texto que lemos no início: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Deus é capaz, da mesma maneira que ele marcou a ferro e brasa essa verdade no meu coração, eu quero desafiar você a crer nessa verdade. Creia, saia. Se você sair de hoje do culto lembrando só dessa frase, Deus é capaz, quando você enfrentar uma situação adversa, você creia, Deus é capaz. Eu valorizo essa verdade porque fazer pedidos a Deus é uma prática vã, se eu não creio que Ele realmente é capaz de responder. Para que orar se eu não creio que Ele é capaz de responder? É uma oração vã. Tudo que for necessário para que você reconheça a doutrina da onipotência de Deus, faça. Pois uma vez que você tiver êxito em crer de fato que Deus é capaz, sua oração vai ser muito mais poderosa. E é nessas circunstâncias que você vai começar a viver sua crença de que Deus tem poder para realizar qualquer coisa, mudar qualquer circunstância, mudar qualquer pessoa, até aquela pessoa que você conhece que não quer nem ouvir falar de Deus, Deus pode quebrar aquela pessoa. Por mais difícil que seja para você, para Ele não é. Deus está ansioso para derramar suas obras ou as suas dádivas sobre a sua vida. E eu espero que você tenha compreensão de que Ele não está só disposto, como também é capaz de te abençoar. Veja que Mateus 11, 28 a 30 diz: vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você escolheu seguir Jesus, você pode orar sobre qualquer coisa. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Você precisa parar de ser tímido e apresentar suas necessidades a Deus em oração, crendo que Ele é capaz. Termino com um verso que está em Hebreus capítulo 4, verso 16. Eu quero que você leia comigo esse texto. Vamos ler juntos? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deixa o texto aí. O que o texto está dizendo? Achegue-se a Deus como? Confiadamente. Se achegue a Deus em oração, crendo, com confiança, junto ao trono. Você já imagina essa cena? Você chegar diante do trono dos reis dos reis, com tanta confiança, que você recebe a misericórdia e acha graça para o socorro numa ocasião que você precisa. O trono de Deus está disponível a você. O véu que separava, como diz a canção, já não separa mais. A luz que outrora estava apagada, agora brilha, e a cada dia brilha mais. O véu se rasgou. Hoje nós, simples mortais, temos acesso ao trono de graça e podemos nos achegar confiadamente junto ao trono de Deus, a fim de receber misericórdia e achar graça para o nosso socorro em ocasião oportuna. Louvado seja o nome do Senhor. Confie que Deus é capaz. Repita comigo: Deus é capaz. Amém?